Queridos amigos que acompanham o canal, nesse vídeo vamos falar sobre as preocupações dos Estados Unidos nessa semana que está se iniciando, em relação primeiramente ao corte da perspectiva na nota dos Estados Unidos pela Fitch, uma das três grandes empresas aí de rating, e em segundo lugar o auxílio, não é mesmo, que parece não ser novamente renovado pela Câmara exatamente para boicotar o Trump na reeleição. Maravilha, pessoal, isso pode realmente trazer um estresse muito maior para o mercado financeiro na próxima semana. Então antes aí vamos às nossas mensagens rápidas. Temos uma comunidade no WhatsApp, basta mandar um e-mail, está na descrição. Temos também uma comunidade no Telegram, apenas de leitura. O endereço também está na descrição. E temos um canal pago, exatamente com estratégias para esse momento tão esquisito que estamos passando, tá certo, pessoal? Não é mais uma vez aí, né, assessoria financeira, apenas o bom e velho conhecimento financeiro. E muitas pessoas, né, também estão perguntando sobre o nosso curso, está ficando muito bacana. Assim que bater aí os 30 mil inscritos, vamos começar a ofertar. Maravilha, pessoal, então vamos falar aí, vejam mais uma vez, né, mostramos esse gráfico no vídeo passado, vamos repeti-lo, pois realmente é de extrema importância. Vejam a posição do Brasil, então, no total de números aí, né, de infectados e de mortes, principalmente. Ao contrário do que mostra, então, aquele grande jornal do horário nobre, o Brasil não é o país, né, com mais casos, se olharmos, então, as mortes por milhão de pessoas, que é exatamente o que importa quando a gente vai fazer uma comparação, tá certo, pessoal? É óbvio que não dá para comparar o Brasil com França, não é mesmo? Com um país ali europeu que tem muito menos habitante em termos, né, de números totais. Temos sempre que colocar dentro, né, dos milhões aí para a gente conseguir equiparar. Mas também é muito importante, né, como falamos, ter em mente que começamos as nossas infecções um pouco mais tarde, então isso também é importante na análise, mas é importante que todo mundo tenha essas duas questões em mente e não só ouvir ali a nossa velha mídia que faz apenas enganar. Maravilha, gente. Então ficamos aí, né, realmente atrás de muitos países, e em termos, né, dos países que começaram ao mesmo tempo, por exemplo, perdemos até para o Chile, né, que nem ouvimos falar aí praticamente na televisão, para a gente ver o tamanho, né, realmente da manipulação que estamos passando. E esse outro gráfico também, vamos repetir aqui, exatamente para termos ideia, o tamanho da recessão que estamos passando. Vejam aí o PIB, né, o tamanho do PIB, então, de todas as nações aí, como teremos uma queda realmente muito brusca. Vejam que a crise de 2007, que foi realmente a mais duradoura e a que levou, né, a uma queda maior do PIB, nem se compara à nossa crise de hoje, aí de 2020, né, exatamente em azul escuro. Então essa descida aí, né, incrível, realmente é muito importante termos em mente. É outra questão que a mídia não fala, mas trazemos aqui. Maravilha, gente. Então vamos aí às matérias, né, inéditas. Começar então pelo Brasil. Falamos aí na live de ontem. Mais uma vez, gente, muito obrigado. Foi realmente muito legal. Muitas pessoas entraram, participaram. Depois a gente postou nosso treininho maroto aí, né, no Instagram. Muitas pessoas, né, curtiram, comentaram. Realmente estamos fazendo aí um grupo muito legal. Mas, né, vamos ter uma ideia então do problema brasileiro. Olhem aí, o setor público tem um rombo primário histórico em junho. Dívida bruta renova recorde, né? Então, o setor público consolidado brasileiro teve déficit primário de 188 bilhões de reais em junho. Maior rombo já atingido no único mês, no reflexo do profundo impacto do bichinho sobre as contas públicas e que tem feito a dívida bruta renovar seus maiores níveis históricos. Então, o déficit veio na maior alta expectativa de 663,5 bilhões de reais em pesquisa da Reuters, e é mais de três vezes o rombo atingido em todo o ano de 2019 de 61,87 bilhões de reais, gente. Só para a gente ter uma ideia do tamanho, né, do buraco que a gente está se enfiando. E aí o descompasso à frente. Na véspera, o ministro da Economia atualizou sua projeção de rombo primário para o setor público consolidado, gente, a 812 bilhões de reais, né? Ou seja, 11,3% do PIB, ilustrando que a trajetória de deterioração fiscal seguirá pelos meses adiante. Lembrando de novo, né, pessoal, na época da Dilma lá, estávamos completamente quebrados por 160 bilhões e já estamos então em 800. 5 vezes mais, né?
Esse desequilíbrio tem feito a dívida bruta renovar patamares recordes, né? Então, olha só, em junho ela saltou 85% do PIB sobre 81,9% em maio, avanço de quase 10 pontos sobre o patamar de 75,8% alcançado no fim do ano passado, pessoal. Em 6 meses aí, a gente consegue aumentar em 10% uma dívida soberana, realmente é muita coisa. A dívida líquida, por sua vez, subiu a 58,1% do PIB, antes 55% no mês anterior. Maior nível desde março de 2003, pessoal, olha só, né? Todos os números que a gente lê ou é 20 anos atrás ou são inéditos, incrível, né? A expectativa do mercado, segundo pesquisa da Reuters, então, era de dívida bruta de 83,8% e dívida líquida de 57% do PIB, né? Tudo a mais aí. Nos cálculos do governo, a dívida bruta fechará o ano em 94,7% e a dívida líquida em 67,2% do PIB. Gente, é chovendo molhado, mas novamente, né? Isso retorna, né, as questões que a gente sempre fala, de como que a gente está gastando muito, tendo, né, uma arrecadação pequena, porque está caindo os impostos, né, da produção está caindo, temos aí diversas, né, perdões de dívidas pelo governo, subsídios, enfim. É uma conta realmente que não tem fim. Como que a gente vai pagar isso aí, pessoal? E isso reflete, né, diretamente, então, principalmente no valor da moeda. Quem diz aí que o dólar vai derreter, né, como se o real fosse ficar numa boa, está muito enganado. Apesar dessa pequena queda, né, que o dólar teve frente ao real nos últimos dias, realmente acreditamos que é uma movimentação curta. No longo prazo, o dólar deve se valorizar e muito. Então vamos agora, pessoal, a questões aí, né, dos Estados Unidos. Então isso realmente é muito preocupante, como falamos aqui, mesmo com tanta injeção de dinheiro dos bancos centrais. A partir do momento, né, que os ratings das empresas, das nações começarem a cair muito, isso vai entrar nos scripts de avaliação de ativos das empresas e sim, vai trazer uma segunda queda muito brusca. Então aí está, né, Fitch aponta perspectiva negativa de nota de crédito nos Estados Unidos. Então uma das principais agências de classificação de risco, né, cortou a perspectiva da nota dos Estados Unidos nessa sexta-feira, dia 31, graças a, olha só, gente, a expressão em que a imprensa aí está usando já, devassa causada pelo bichinho à economia do país. A perspectiva foi revisada como negativa para refletir a atual deteriorização das finanças públicas estadunidenses e ausência de um plano crível de consolidação fiscal, informou a agência. A nota do país foi atualizada de estável para negativa, hein, pessoal? Vivemos para ver, né, a nota de crédito dos Estados Unidos ser atualizada para negativa, apontando que no momento que os Estados Unidos não serão uma nação recomendada para investimentos graças ao bichinho. Aí fica a pergunta, né, pessoal? Então qual nação seria a recomendada, já que falamos aí ontem, a União Europeia também em frangalhos, não é mesmo? Que coisa! A flexibilização de financiamento, né, o famoso quantitative easing aí, auxiliada pela intervenção do Federal Reserve para restaurar a liquidez dos mercados financeiros, não dissipa totalmente os riscos, a sustentabilidade da dívida a médio prazo. E há um risco crescente de que os formuladores de política dos Estados Unidos não consolidem as finanças públicas o suficiente para estabilizar dívida pública após o choque. É basicamente o que a gente sempre fala, né, gente? Como se realmente você fosse resolver todos os problemas do mundo perdoando dívidas, né, e gerando mais dinheiro. Muito pelo contrário, isso sim é um caminho sem volta para a desgraça financeira, e aí está, né? A agência aponta que, embora uma resposta política maciça tenha impedido uma desaceleração mais profunda, claro, né, porque enfiaram dinheiro aí na goela dos empresários, tratando da injeção, gente, de mais de 3 trilhões de dólares por parte do Federal Reserve, o Banco Central do país, as projeções persistem e há riscos negativos, né? A Fitch, então, espera que o déficit anual do governo aumente para mais de 20% do PIB em 2020. E acabamos de falar, imagine o do Brasil está aumentando 10% e nos Estados Unidos 20%, para a gente ter uma noção, então, quanto dinheiro realmente estão derramando aí.
A agência espera que o déficit então diminua para 11% em 2011. Como estão contando, hein, gente? Essa é uma outra questão. Como estão contando realmente, né, que 2011, 2021, aliás, 11 não, né, Morfeucito? O 11 já passou. Como 2021 vai ser o ano, né, da apoteose máxima, aí dourado, tudo vai voltar ao normal. Que coisa, realmente é muito otimista, né, essa visão. À medida que as medidas de apoio econômico forem revertidas, diz o relatório da Fitch, né? Então a Fitch, óbvio, né, ela dá porrada com uma mão e com a outra ela alisa, não, 2021 vai ser o ano, né? A agência avalia também que a economia americana deve sofrer um baque de 5,6% em 2020 e se recupera então 4% em 2021, né? Olha só, essa é uma outra questão também muito importante, né, pessoal? Eles ainda insistem, vejam que os Estados Unidos, né, tomou uma porrada aí de 32% nesse último trimestre, eles insistem que não, até o final do ano vai cair só 5,6%, né? Nós realmente não entendemos esse milagre, não é mesmo? E aí está, olhem aí, o escritório de estatística, né, econômicas mostrou que a economia do país no segundo trimestre despencou 32,9%, hein? Na verdade 33% aí, quem gosta dos números, né, cabalísticos, aí está. Em relação ao primeiro trimestre, o PIB dos Estados Unidos apresentou contração de cerca de 10%. Sim, porque o primeiro já tinha caído muito, né? Então de 1 para 8 foi uma queda de só, né, entre 1 milhão de aspas aí, 10%. Os Estados Unidos são o país com mais casos do bichinho, porém a escalada dos casos por lá começaram apenas em março, né, e aceleraram em abril. Movimento semelhante no Brasil. Os pedidos, né, de auxílio-desemprego, divulgados também nessa quinta-feira, aumentaram, a gente já falou sobre isso durante a semana. Na semana terminou então em 1,434 milhão de solicitações. É 12 mil a mais que a semana anterior. Então, essa é uma outra questão também, né, que está trazendo um grande risco aí para os Estados Unidos, exatamente a questão dos desempregos que aumentaram muito. Tá certo, pessoal? Então, se de um lado, vejam só, né, já estão falando que vai baixar a nota de crédito, então, dos Estados Unidos, por outro, vence a ajuda aí, né, aos desempregados, e essa semana, como que vai fazer? Se a Câmara não entrar num acordo, meus amigos, o bicho vai pegar, tá certo? E a Câmara tem excelentes razões para não votar, uma vez que é a maioria, né, democrata, e se eles derem ali, nesse momento, né, uma facada, uma estocada no coração do Trump, acabou. Eles ganham a eleição, então tem tudo realmente para não aprovar, né? Então aí está, fim do pagamento semanal de $600 representa um duro golpe para milhões de americanos que enfrentaram o mercado de trabalho sem perspectiva de melhoria. As negociações para instituir um novo pacote de benefícios para mitigar os efeitos do bichinho estão paralisados no Congresso dos Estados Unidos, justamente quando expira o auxílio adicional que vem sendo pago a milhões de desempregados. Não há expectativas de um acordo e as negociações foram, gente, suspensas. Que coisa, hein? Olha como política é igual no mundo inteiro, né? O fim da vigência do pagamento de $600, aprovado em março, representa um duro golpe para milhões de americanos que enfrentam o mercado de trabalho sem perspectiva, né? Enquanto o bichinho continua avançando. A onda de demissões que começou em meados de março, com as primeiras medidas, né, do confinamento, continua. Com o término iminente, então, dessa ajuda, muitos legisladores tinham esperança que conseguissem uma decisão de última hora, né, como é o costume em Washington, porém, em um ambiente tenso e polarizado, a menos, gente, de 100 dias das eleições presidenciais, não houve acordo. O que a gente fala nesse canalzinho todo dia? Setembro, na verdade agosto já, hein? Ainda estamos no exercício de agosto, não se esqueçam. O exercício de agosto, de setembro e de outubro, gente, de verdade, se tiver uma queda, né? Quem segue o canalzinho do Morfeu, claro, um monte de gente não segue, né? Nosso canal ainda é bem pequeno, mas quem segue, né, o canal do Morfeu e não tem um segurinho inputs, realmente é inacreditável, né? O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aí é aquela coisa, né? O Trump culpa, né, a maioria democrata na Câmara, né, que é a Nancy Pelosi aí, a líder, né, da maioria da Câmara, e no Senado, Chuck Schumer, de bloquear então o seguro-desemprego. Isso é terrível, tal, já que eles entendem plenamente que não é culpa dos trabalhadores, aquela coisa, né, gente? E sim culpa daquele grande país
asiático, né? O Trump e os amigos já chutando pau. E, por sua vez, claro, a Pelosi fala, não, são os republicanos, né? Controlam o Senado, então não fizeram nada, não entendem a gravidade da situação. Gente, assim, é igualzinho no Brasil, né? Os democratas são aquele paizinho que não pode falar mal, senão vai preso, e os republicanos são o PSDB aí, né? Então é complicado. Segundo dados do Departamento, então, de Trabalho, novos pedidos, né, de auxílio, já falamos isso aí na outra matéria, então, novamente, 1,43 milhões, o que trouxe, engraçado, né, gente, há 3 semanas atrás, esses pedidos tinham diminuído e agora voltaram com tudo, né? Então, olha só, quando o Congresso aprovou o pacote, gente, olha só, essas ajudinhas aí já deram 2 trilhões de dólares, né? Por isso que tá caindo a nota de crédito, gente. Vê como tudo tá ligado, não tem como, né, separar. Ele não previu que vários meses depois, olha, quase falamos aqui, o problema continuasse sem controle. Gente, muito importante também, lá no começo, né, falamos que isso não era algo tão simples de você resolver. Muitos investidores aí no próprio YouTube, né, investiram falando que ia acabar rápido, não acabou rápido, parece que estão mais perdidos do que nunca. A única coisa realmente que mantém, né, a economia é esse dinheiro que eles estão injetando. Se não tiver esse dinheiro, é queda, nossa, braba, né, para não falar outra coisa. Para especialistas, sem uma reabertura completa, é provável que a economia sofra danos permanentes e que o caminho para a recuperação seja um processo mais longo e extenso. Que coisa, né, pessoal? Que coisa. É sério, né? É sério. Será? E aí vejam aí mais informações também, tá bem rica, né, essa matéria. Dúvidas sobre a recuperação. Então, olha lá. Então, depois de terem, né, afirmado aí que caiu 3,9%, né, no segundo trimestre, a FEADA foi tão forte que ficou longe do recorde anterior. Uma contração, gente, de 10% em 1958. Então, se você pegar toda a história dos Estados Unidos, nenhum trimestre caiu 33%, nem perto. O pior trimestre foi em 58, 10%. Gente, 3 vezes o que caiu. Que coisa, né? Segundo um estudo publicado em junho pelas Universidades de Chicago e Notre Dame, o benefício pago pelo governo ajudou a reduzir a pobreza em 2,3%, apesar do aumento do desemprego. Por outro lado, o Departamento do Comércio informou nesta sexta-feira que os gastos de consumo pessoal subiram 5,6% no mês passado. Vários economistas indicam que a ajuda do Congresso deu suporte a setores importantes como o varejo. Olha aí o caso do Brasil também, né? Falamos sempre que muitas empresas de varejo já estão valendo mais que antes da crise. Bingo, aí está, né? O que ajudou então a alcançar uma recuperação em V, mantendo os níveis que tinha antes do problema do bichinho. Que coisa, né, pessoal? Dinheiro do próprio povo, né? Então, olha lá, nesse contexto, a agência de classificação de risco, Fitch, cortou então a perspectiva, né? Mas manteve a classificação em AAA, alertando que há risco que a dívida e o déficit aumentem. Então é isso, pessoal. Que coisa, vamos ficar de olho nisso, realmente. Se isso não ocorrer, primeiro vamos ver, né, como o mercado reage a essa questão do rating. E segundo, vamos ver, né, se não tiver uma aprovação ali, vai ser um problema muito sério. Maravilha, pessoal, então vamos à nossa obra, né? Estamos fazendo aí um final de semana de Lacroix. Vejam aí o Hamlet, não é mesmo, de Shakespeare, gente. Se tem uma obra, né, que deve ser lida realmente é o Hamlet. A gente já leu aí muitas vezes ao longo da vida. É realmente um livro de cabeceira que temos sempre que revisitar, não apenas pela obra, né, que é muito bonita, mas muitas partes do livro, né, gente, parece que são poemas aí únicos, né, dentro de uma obra extensa. Então, é exatamente aquele momento célebre, né, que mostram o crânio para o Hamlet e ele faz, né, aquele monólogo ser ou não ser, eis a questão, que na verdade é um questionamento sobre a vida em si, né, mas trouxemos aqui muitos outros trechos dessa obra que são ditos populares, né, vejam só, uma obra inglesa de 500 anos ainda é utilizada hoje no nosso dia a dia. Quais frases mais, né? Então, fora a questão do ser ou não ser, há mais coisas entre o céu e a terra do que nossa vã filosofia sonha, né? Então, um outro trecho, nada em si é bom ou mal, tudo depende daquilo que pensamos.
olha, e essa, né, quem não conhece, há algo de podre no reino da Dinamarca, que coisa. E olha só, tem cuidado e não entre em uma briga, mas uma vez nela, faz de tudo para que teu adversário sinta temor. A gente tem um ditadinho brasileiro também, né? Paga um conto para não entrar e 2 contos para não sair, né? Uma coisa assim, também deriva dessa obra de Hamlet. E também tem uma outra palavra, uma outra frase aí que muitas pessoas usam, né? Porque a roupa revela o homem, né? Então, julgar a pessoa pela roupa, esse tipo de coisa, os mais antigos aí usavam. Hoje em dia, imagina, né? Se você for trabalhar de cueca, tá tudo em casa. Chega aí que não tem erro nenhum. Maravilha, pessoal. Então, realmente, aconselhamos aí, quem não leu ainda, leia e dê uma olhadinha também nessa obra. Certamente amanhã a gente vai mostrar lá no Instagram a obra no livro em si, que é muito bonita também. Então fiquem de olho aí, quem não entrou ainda no Instagram, entre, que estamos sempre compartilhando alguma coisa dessa natureza. Maravilha, pessoal. Então, mais uma vez, entrem nos nossos canais, curtam o nosso vídeo, curtam o nosso canal. Um grande abraço!